vocês estão? Tá tudo certo por aí? Aqui a gente tá se cuidando, tá lavando a mão direitinho, se Deus quiser, em breve a gente tá na sala de aula. Bom, hoje eu trouxe pra vocês os slides do mercantilismo, eu já mandei no WhatsApp, eu vou ver se eu consigo deixar aqui, da última vez eu não consegui anexar, porque ainda tô quebrando a cabeça para mexer com o YouTube, tá bom? Mas vamos lá pro primeiro slide então, fala assim: mercantilismo, conjunto de estratégias que os governantes europeus usavam para consolidarem seus estados nacionais durante a época moderna. Lembra que eu falei para vocês que essa palavra em estados nacionais ia aparecer bastante, porque a gente está falando de formação do Brasil. E estados nacionais a gente pode comparar aí com os países de antigamente, tá bom? Então, quais eram as estratégias, os métodos que os governantes usavam para enriquecer os seus países aí, tá bom? Então, é só isso. Coloquei aí pra vocês um adendo pra gente lembrar que todos esses slides a gente tá falando lá do Brasil colonial. Então, eu coloquei assim, ó, Idade Moderna, época em que o Brasil está sendo colonizado, 300 primeiros anos de colonização. Só pra gente situar aí a época que a gente tá. A gente esquece o mundo moderno, como que são as regras de hoje em dia, a gente volta lá pro Brasil colonial, que é a parte da formação territorial que a gente tá comentando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos para a primeira característica então. Só lembrando para vocês, pessoal, que o mercantilismo é como os primeiros mercados foram formados. Então, como esse comércio começou a agir na economia, os governantes queriam crescer em cima disso, tá bom? Primeira coisa que eu coloquei, que é a primeira característica do mercantilismo, o metalismo, a fissura por ouro e prata. Então, hoje em dia, quando a gente quer mostrar que a gente é rico, a gente compra um carrão, um iPhone, faz várias viagens. Antigamente, a gente não tinha nada disso, eles não tinham nem conhecimento e nem existiam essas coisas para serem adquiridas. Então, como eles mostravam que o governo deles tinha riqueza? Qual que era o governo mais poderoso? Aquele que tinha uma quantidade maior de ouro e de prata, tá bom? Isso daí é facinho de lembrar. O nome metalismo vem de metal. Então, são os meios das influências das grandes navegações foi a busca por ouro e prata. Então, além deles quererem ganhar em terra, que também representava muito poder, o ouro e a prata era o meio de comércio que eles tinham ali, tá bom? Então, aí começou o roubo, aí começou os governos quererem crescer um mais do que os outros. Então, essa daí é uma das características do mercantilismo. A primeira aí e uma das mais importantes, tá bom? Então, vamos para a próxima. Para a segunda característica aí do mercantilismo agora, eu coloquei para vocês até um desenho aqui do lado, vai ajudar nas questões, eu tô dando uma dica aí, tá bom? Presta atenção nas questões que estão aqui embaixo, tem uma que está relacionada com a imagem. Balança comercial favorável. Todos os países querem vender os seus produtos, contudo não querem comprar produtos de outros países. Eles começaram a observar que quanto mais eles vendiam para outros países, eles começavam a ganhar dinheiro. Então, por exemplo, quando Portugal vendia para a Inglaterra, então ele conseguia um lucro. Só que eles não queriam comprar do país de fora, porque eles não queriam enriquecer esses países de fora. Isso está super ligado também aí com a característica número 3. Então, a balança comercial, vocês podem perceber aí, ó, que na balancinha tá escrito assim, ó, diminuição das importações e aumento das exportações. Então, o que a gente faz? A gente diminui o que a gente importa, o que a gente compra, e a gente aumenta o que a gente exporta. Então, isso fazia com que o governo, o Estado Nacional aí crescesse, tá bom? E já vai, tem relação aí com a característica número 3 aí, que é o pacto colonial. O que seria o pacto colonial? Portugal escolhe o preço a ser pago para um determinado produto brasileiro e também o preço ao qual venderá o produto de português ao Brasil. Então, as colônias aí, elas eram muito submissas às metrópoles. Então, o Brasil, ele era muito submisso a Portugal. Portugal queria ditar o tanto que ele queria pagar, por exemplo, pelo pau-brasil, que era uma coisa nacional nossa, e também queria vender os produtos dele pelos preços que eles quisessem. Então, se eles queriam, por exemplo, pagar banana pelo pau-brasil e vender também os produtos dele por um preço abusivo. Quem perdia com isso? O Brasil. O Brasil era muito prejudicado nessa época aqui, porque a gente era o quê? A gente vivia à mercê do que Portugal ditava aí na economia, tá bom? Então, isso daí é o pacto colonial. Na primeira imagem que eu coloquei pra vocês, a capa aí do slide, tem até um reizinho com o Brasil aqui dentro, porque mostra como as riquezas do Brasil foi muito explorada nessa época. Como a gente falou na época da formação, principalmente na parte litorânea, na bordinha aí do Brasil, que foi a primeira parte a ser habitada, tá bom? Então, isso daí é o pacto colonial e a balança comercial favorável, tá bom? Agora vamos para a próxima característica.
Característica, então, aí número 4 agora, tá bom? É uma característica que é bem simples de entender, o próprio nome já fala aí. Escravismo. São as pessoas que eram escravizadas nessa época. Também é uma característica do mercantilismo. As pessoas eram uma forma de mercado, os negros, os índios também, como a gente comentou, quando eles chegaram aqui, todo o povo indígena foi usado também como escravo. Eles eram um meio de mercadoria, como se fosse uma moeda de troca aí. Tá bom? A quinta característica aí, o protecionismo, quer dizer que os reis protegiam o seu país. Então, ele queria que as riquezas, que o poder ficasse ali dentro. Ele não queria levar aquilo para fora, como o seu povo também, tá bom? O intervencionismo, os ex-governantes e políticos interferiam na economia, determinavam o tanto de imposto que os comerciantes deveriam pagar, o preço do produto que eles têm que comprar e quanto eles devem vender esses produtos. Isso daí tem muita influência na igreja. A igreja, ela levava como pecado, como uma maldade, a população ganhar em cima de alguma mercadoria. Então, o que os reis faziam? Eles autorizavam o comércio, desde que esse comércio pagasse esses impostos aí para o governo dele. Então, ele queria ter um lucro em cima disso. A gente tem isso nos dias de hoje ainda. Então, a gente continua ainda tendo uma parcela aí que vai para o governo, uma grande parcela, aliás. Tá bom? Então, esse é o intervencionismo que vem desde a época lá do Brasil colônia, do colonialismo, tá bom? Bom, gente, a sétima característica e última, o monopólio. Eu já tinha comentado um pouquinho pra vocês nos últimos vídeos sobre ele, é bem fácil de entender. Vou ler aqui e já cito alguns exemplos pra vocês novamente, tá bom? Várias atividades comerciais nessa época eram monopolizadas por um rei, por um ministro, por uma empresa ou por uma companhia. Claro que não era tudo tão no papel como é hoje em dia, mas as pessoas se dividiam, elas sabiam que aquele serviço ali pertencia a empresa, a tal ministro, tá bom? Um exemplo que a gente tem hoje em dia é a Sabesp, por exemplo, que cuida da água aqui da nossa região, de várias cidades. Então, uma empresa só que ela aglomera um serviço de uma população inteira, de uma cidade inteira. Então, é o que a gente tinha nas colônias também antigamente, tá bom? O monopólio fez com que o mercantilismo fosse uma época de concorrência, comerciais desiguais. Enquanto um possuía tudo, o outro não possuía nada. Então, a empresa aí tomava conta do serviço de toda uma colônia e outras empresas ou outras pessoas que também poderiam prestar o mesmo serviço acabam ficando sem nada, tá bom? Então, vocês podem citar aí, por exemplo, a Sabesp como exemplo. Bom, é isso a aula de hoje, simplesinha, curtinha, só pra gente dar uma introduzida aí. A próxima aula aí é sobre como o café começou a ser comercializado, começou a virar também um meio de sustento aqui do Brasil colônia, tá bom? E eu vou deixar umas atividades aqui embaixo pra vocês. As atividades é naquele esqueminha que vocês já estão fazendo algumas atividades com os outros professores do formulário. Então, vocês vão entrar, colocar o nome, a série e vão responder as questões. Tem 2 abertas e 2 de assinalar, se eu não me engano, tá bom? Aí vai chegar no meu e-mail, eu corrijo e mando pra vocês a nota. Bom, gente, é isso então o vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida me mande no WhatsApp, tá bom? E beijo, beijo. Até o próximo vídeo aí, semana que vem eu apareço por aí, tá bom? Tchau!